A paz do Senhor Jesus, graça e misericórdia de Deus sobre a sua vida. Muito obrigado por seu carinho com a gente, em participar dos nossos vídeos, nossas postagens do Segunda 18. Participe, compartilhe, comente esses vídeos. Seja bênção na vida de outros, permita-nos ser bênção na sua vida. Hoje eu quero falar de um texto muito conhecido e trazê-lo para o nosso contexto da igreja brasileira. Ezequiel capítulo 22, versículo 30. O Senhor diz assim: e busquei dentre eles um homem que se colocasse no muro, na brecha, perante mim, por esta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Queridos, esse é o retrato espiritual, moral, político e econômico de Judá. Ezequiel capítulo 22 traz para nós uma revelação do que estava acontecendo em Judá nos dias de Ezequiel. A idolatria havia tomado conta. A impenitência era generalizada. O desrespeito e a imoralidade havia chegado a níveis insuportáveis. O texto de Ezequiel 22 diz que havia um liberalismo sexual, prostituição exacerbada, de tal modo que havia filho deitando com a mulher do pai. Havia pai deitando com a mulher do filho. Veja o nível de imoralidade que Judá havia chegado. Como na comunidade geral, na população geral, não havia mais a prática de guardar os mandamentos do Senhor, de praticar o culto de adoração a Deus e a santidade. Então Deus começa em Judá buscando alguém com quem ele pudesse contar para promover um avivamento de arrependimento e conversão no meio do seu povo, e para que Judá fosse poupado do castigo iminente que era a invasão das hordas babilônicas. Considerando que toda a população estava entregue às práticas abomináveis tão condenadas pela lei, pela Torá, pelo conjunto de mandamentos que compunham a lei, Deus então, o Senhor eterno, Jeová, vai em busca das três principais classes de pessoas de Judá, que eram aqueles que compunham a liderança. Então o Senhor vai na corte. Na corte estavam os reis e os príncipes e os juízes. E a Bíblia Sagrada diz que quando o Senhor observa a corte de Jerusalém e de Judá, ele percebe que aqueles líderes estavam com as mãos manchadas de sangue, matavam o inocente, se apropriavam das terras de inocentes, não julgavam com justiça a causa do povo de Israel ou de Judá. Significa dizer que o povo olha de cá e vê que os seus líderes já se perderam, então o princípio do referencial se quebra, rompe. Então na corte o Senhor não encontrou ninguém. A Bíblia diz em Ezequiel 22 que o Senhor deixa a corte e vai para o templo, porque no templo estavam os sacerdotes, os levitas e o sumo sacerdote, que eram eles quem representavam o povo diante de Deus, levando a Deus o pecado do povo para a confissão. Eles eram os representantes da lei, do culto, das normas e ritos religiosos.
E em Ezequiel 22 a Bíblia diz que o Senhor percebe que os sacerdotes e levitas também se haviam desviado. Ofereciam no seu altar manjares detestáveis, ofertas que o Senhor não poderia aceitar. Nos dias de Eli, muito antes, a bagunça havia chegado num nível que os filhos de Eli estavam profanando o lugar santo. Então, volta agora para Judá, e o Senhor não encontra quem possa ser instrumento de avivamento na corte, mas também não encontra no templo. Digamos que na política comum, secular e contemporânea, Deus não consiga encontrar alguém, porque a corrupção generalizou. Mas aqui Deus também não encontra ninguém no templo. Os representantes espirituais do povo estavam desviando a nação. Quando Deus não encontra ninguém, nem na corte, nem no templo, o Senhor vai aos montes, aos vales, às esquinas, onde ficavam os profetas bradando para ajudar. E o Senhor foi em busca de averiguar se ele encontraria algum profeta que se transformasse no instrumento de transformação de Judá, mas a Bíblia diz que o Senhor percebe que também os profetas se haviam desviado. Estavam entregando mensagens mentirosas, contradizendo a lei, entregando ao povo mensagens de paz, quando eles estavam diante da iminente destruição. Quando o Senhor eterno percebe que nem reis, nem sacerdotes, nem profetas estão mais na sua presença, não estão mais atentos à sua voz, ao seu clamor e ao seu clangor, e a população está toda perdida, jogada na iniquidade, então ele diz assim: eu procurei um homem que se colocasse na brecha perante mim, por essa terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Toma esse cenário de Judá e deposita sobre o Brasil. E vamos perceber que a nossa corte está em alvoroço, não há equilíbrio, a corrupção alvoroçou, aflorou no nosso país, a maquiagem foi lavada. E eu não estou falando de governo, eu estou falando de governos, estou falando da história do Brasil. A corte não está na presença de Deus. Não temos no comando desse país homens que se disponham a serem instrumentos de um grande avivamento. O executivo, o legislativo, mesmo peças importantes da alta instância do judiciário, postos sobre questão. A corrupção chegou num nível que a população já questiona a integridade de poderes e não daqueles que o exercem. O retrato de Judá está aqui. E os templos, ou o templo, e os sacerdotes. Infelizmente, a corrupção vai chegando num nível que até sacerdotes começam a se comprometer ou a se tornarem complacentes. Como está o nosso culto? Porque corrupção não é apenas o sacerdote se envolver com a corrupção da corte. Corrupção é o sacerdote apresentar a Deus um culto de qualquer maneira, um evangelho distorcido, barateado. Estamos oferecendo no altar ofertas que o Senhor não poderia receber. Estamos vivendo um descarrilhamento doutrinário, teológico, dentro do nosso contexto evangélico brasileiro, que chega a ser desesperador. A responsabilidade com o ensino sistemático
fundamentado nas Sagradas Escrituras, está comprometida. E temos um povo que não quer o Evangelho como o Evangelho é, porque o Evangelho é um Evangelho radical. Ele requer mudança de vida, de conduta, de postura. E os profetas estão vendendo a mensagem para agradar a clientela. O que importa é agradar o meu auditório para manter a minha popularidade, os aplausos da multidão. Esse é o retrato do Brasil em Judá. A questão é, se o Senhor decidir julgar-nos como Ele julgou a Judá, o que será de nós? A minha palavra nesse 2:18 é que está na hora de nós reagirmos com arrependimento, conversão, oração e o resgate, trazer de volta a palavra, trazer de volta Jesus para o centro da questão. Nós estamos reclamando que não se pode ensinar religião nas escolas, a Bíblia não pode ser utilizada. Aqui e acolá a gente ouve de repartições públicas onde a cruz está sendo impedida de ser colocada. Ora, nós estamos expulsando Jesus das igrejas. Estamos expulsando o Espírito Santo do culto. É tempo de arrependimento. A revolução que está acontecendo hoje no país, eu não quero estabelecer isso como fundo espiritual, mas ela não está sendo patrocinada pelo poder A, B ou C, X, Y ou Z. Não é o executivo, não é o legislativo, não é o judiciário enquanto instituição. Na verdade, eu acredito que o próprio Deus está provocando uma movimentação no país. População, representantes de todos esses poderes. Só que, lamentavelmente, em todas as instâncias, como estava em Judá, nós temos uma nação que se deixou corromper quase de maneira generalizada. Este é o tempo de a igreja clamar pelo Brasil. Este é o tempo que Deus está dizendo: eu procurei entre eles um homem. Que este homem nesse tempo não seja um homem indivíduo, seja um homem povo. Uma igreja quebrantada, disposta a se arrepender, clamar por esse país e fazer o seu papel, cumprir o seu papel, seja em posições do poder judiciário, do legislativo, do executivo, em instância federal, estaduais ou municipais. A igreja precisa ocupar o espaço que ela conquistou, mas ocupar esse espaço para representar o que Deus pretende para esse país, que é fazer de nós uma nação poderosa, uma nação que cresce, mas não que cresce dentro do aspecto político e econômico, ignorando o seu aspecto espiritual, moral, social. Está na hora de o Brasil acordar. Pastor Paul Yong-Cho, quando esteve no Brasil, disse que a igreja brasileira é um leão adormecido, e quando esse leão acordar, o mundo inteiro ouvirá o seu rugido. Desperta, Brasil! Esse é o nosso 2:18. Acorda! Igreja, hora de a igreja se unir, romper os limites denominacionais e entender que a questão não é religiosa, ela é espiritual, moral, ética, social, política, econômica, para fazermos desta nação um país de avivamento, em nome de Jesus. Boa semana, fique com Deus, que a mão do Senhor permaneça sobre a sua vida, fique com a gente.